O tema dessa semana no podcast Grifon é Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Você sabe o que é a Previdência Complementar? Sabe quando ela foi instituída? Quais são as regras constitucionais sobre o assunto? Descubra isso no nosso podcast. Um dos maiores desafios, se não o maior desafio, do gerenciamento dos regimes próprios de previdência social que puderam ser adotados no passado, não podem mais desde a Emenda Constitucional 103 de 2019, pelos entes federados, para cuidar do regime previdenciário dos seus respectivos servidores efetivos, é obter o equilíbrio financeiro atuarial. E nessa missão de alcançar esse difícil equilíbrio financeiro atuarial, desde a Emenda Constitucional número 20 de 98, é possível que esses entes federados que tenham um regime próprio de previdência adotem a chamada previdência complementar ou regime complementar de previdência em relação aos seus servidores efetivos. Para que ocorra a adoção desse regime complementar de previdência, o primeiro ponto que deve ser observado, por expressa disposição do artigo 40, parágrafo 14 da Constituição Federal, é que exista uma lei de iniciativa privativa do respectivo chefe do Poder Executivo, instituindo o regime complementar para os servidores atrelados ao regime próprio de previdência daquele ente federado. Se porventura não houver a adoção desse regime complementar por lei do respectivo chefe do Poder Executivo, não haverá aplicação das demais regras da Constituição Federal sobre o regime complementar previdenciário no regime próprio de previdência. A principal característica que nós conseguimos depreender da decisão do chefe do Poder Executivo ao adotar o regime complementar de previdência mediante uma lei de sua iniciativa é que haverá a limitação dos benefícios previdenciários, seja aposentadoria por tempo de serviço, né, ou até aposentadoria compulsória, e a pensão por morte do servidor efetivo, haverá uma limitação desses benefícios ao teto de benefícios que são pagos pelo regime geral de previdência, isto é, aquele regime previdenciário que é gerido pelo INSS. Então, o ente federado que decidiu adotar esse regime complementar de previdência saberá que os servidores vinculados ao regime próprio, se porventura não fizerem a opção de contribuírem facultativamente para a previdência complementar, irão se aposentar no máximo com o teto do regime geral de previdência social. E o mesmo vale para as pensões por morte. Um dado importante que decorre dessa sistemática constitucional para a adoção do regime complementar de previdência é que, enquanto não houver a instituição desse regime complementar, não se aplica esse limite de benefícios. Portanto, continua a se aplicar as regras do próprio ente federado, estabelecendo os critérios e limites para o pagamento de benefícios no regime próprio de previdência daquele ente federado. Em relação aos servidores que já estavam atrelados ao regime próprio de previdência antes da instituição do regime complementar, a Constituição Federal, no artigo 40, parágrafo 16, permite que esses servidores que já integravam os quadros da administração antes do surgimento do regime complementar façam ou não a opção de se vincular à previdência complementar e, consequentemente, se submeter ao teto do regime previdenciário geral que é gerido pelo INSS. Caso não faça opção, haverá a aplicação das regras anteriores e eles não estarão submetidos a esse limite para o pagamento de benefícios. Mas, desde que o ente federado adotou o regime complementar de previdência, todos os demais servidores que ingressarem nos quadros da administração automaticamente estarão vinculados a esse regime previdenciário próprio, que tem o teto de benefícios que se iguala ao teto do regime geral de previdência e que, se desejar, poderão ter uma segurança e previsibilidade maior caso optem em participar desse regime de previdência complementar. Se o servidor que ingressou nos quadros da administração depois de já existir a entidade que vai gerir a previdência complementar naquele ente federado não contribuir voluntariamente para a previdência complementar, ele no máximo irá obter como aposentadoria o mesmo teto
que é pago pelo regime geral de previdência social, como vocês sabem, gerido pelo INSS. Do contrário, nós não teremos mais na administração pública uma diferença substancial entre os benefícios pagos pelos regimes próprios de previdência e pelo regime geral, desde que naquele ente federado específico se tenha adotado a previdência complementar. Gostou do podcast Grifão da semana? Como sempre, eu agradeço a audiência de vocês e as contribuições que chegam nos nossos canais de atendimento com sugestão de tema, sugestão de cursos e pedidos para que nós possamos desenvolver aqui na Grifon ferramentas que serão soluções para a gestão pública brasileira. Convido vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube, caso não tenha inscrito, ativar as notificações na sua plataforma de streaming digital, como Spotify, Deezer, para ser informado assim que um novo podcast for publicado na próxima semana. E se você gosta, se interessou pelo tema previdência complementar e outros aspectos do regime previdenciário aplicável aos servidores públicos, lembro que no nosso núcleo de educação à distância, no EAD Grifon, nós temos um curso específico, ministrado por mim, sobre esse tema. Você pode acessar esse curso, se matricular, acompanhar as aulas, as atividades, receber um certificado ao final por meio do endereço que aparece aí na tela. Nós voltamos a nos encontrar na nossa semana que vem com mais um podcast.